livro de Josué, no capítulo 24. Josué, capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Josué, capítulo 24, a partir do versículo 1, diz assim: Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e Isaque dei Jacó e Esaú. E Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiam com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os herveus e os ebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram vitória. Foi assim que lhes dei a terra que vocês não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora temam ao Senhor e sirvam-no com inteligência e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados. Joguem fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que nessa hora o Senhor fale aos nossos corações, que apesar de mim, Senhor, a tua palavra venha, Deus, com clareza, Deus, com entendimento, e que ela possa produzir, Senhor, que ela possa produzir em nossos corações o desejo, Pai, pela transformação que só o Senhor pode trazer para nós. Eu peço que o Senhor fale aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse texto, nós vemos Josué advertindo o povo de Israel a respeito da renovação da aliança deles com o Senhor e desse compromisso que eles tinham com o Senhor. E Josué, nós conhecemos, é aquele que acompanhou todo o ministério de Moisés, que foi o seu ajudador e que posteriormente o seu sucessor. E ele acompanhava todas as dificuldades que Moisés enfrentava. E ainda assim, ele entendeu, quando Moisés o chamou, que a missão do Senhor para ele era que ele fosse sucessor de Moisés. E quando, queridos, Josué escuta de Moisés oficialmente a palavra que ele seria o seu sucessor, que ele que conduziria o povo até a terra prometida, ali também iniciam os desafios. Ali também Josué começa a experimentar os desafios da liderança. E como sucessor de Moisés desde a sua morte, Josué começa a viver esses desafios e logo que Moisés morre, Josué assume a liderança daquele povo de Israel, ele já enfrenta de cara 2 desafios.
O primeiro deles foi fazer com que o povo atravessasse o Rio Jordão. Nós trabalhamos aí com muitas pessoas, todo mundo é inserido em algum ambiente que tem muita gente, e sempre quando tem muita gente, a gente enfrenta grandes desafios. E Josué precisava fazer com que aquelas 12 tribos atravessassem o Rio Jordão. Só que quando ele precisava fazer isso, o povo ainda não tinha a certeza que Deus era com ele. Foi através dessa situação, de quando eles atravessaram o Rio Jordão, que o povo teve a certeza que o Deus que era com Moisés, agora era com Josué, para guiar aquele povo. Então, para ele era um grande desafio. Muitas vezes você é levado a uma posição de liderança, às vezes o Senhor te leva a essa posição de liderança. Até falando da escola que Tássia trouxe a respeito dela, o Senhor nos levou a um lugar que, assim, eu sempre digo que se não for Ele, não tem como ser feito, que se não for a direção dEle, não tem como ser feito. É um lugar onde você, muitas vezes, não tem o chão que você consegue pisar. Muitas vezes existem situações, acontecem situações com a gente lá na escola, nesse contexto de escola cristã, que eu falo que a educação infantil mesmo é a ponta do iceberg lá em cima, e a educação cristã é todo aquele que fica por baixo, que muitas vezes ninguém vê, mas é a que mais acontece. E às vezes acontecem situações que eu paro e falo, meu Deus, o que tem que fazer agora? Qual que é o próximo passo? Porque às vezes o Senhor nos leva a lugares de liderança que não fazem parte do domínio da nossa mão. E é aí mesmo que nós vemos a mão do Senhor e o sustento do Senhor sobre nós. Então, para Josué foi um grande desafio ele passar por esse período sem que o povo apostasse naquela liderança, sem que o povo entendesse que aquele lugar de liderança tinha sido o Senhor que tinha entregado para ele. E era muita gente para poder dar palpite, nós vamos, nós não vamos, é agora, não é, eu tenho que entrar, eu não tenho. E Deus fala diretamente com Josué para que o povo visse que ele mesmo estava com Josué, assim como estava com Moisés. E logo em seguida, quando o povo de Israel atravessa e eles enfrentam os cananeus, eles saem vitoriosos, mas o Senhor fala, deixa advertido, não leve, não pegue nada que seja consagrado. E o povo de Israel, alguns desobedecem e levam algumas coisas, e aí o exército do povo de Israel começa a perecer. E Josué na liderança daquele povo. E para ele, certamente, foi um tempo de temor. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Será que eu estou na posição certa? Será que esse lugar é para mim mesmo? E até que o Senhor revela para ele o pecado do povo e ele traz ao povo o arrependimento. Leva o povo a um coração arrependido pelo pecado de ter desobedecido o que o Senhor havia falado. E, queridos, nós vivemos hoje num período que a nossa liderança da maternidade e da paternidade já não se enquadram mais, muitas vezes, no plano original do Senhor para as nossas famílias, para as famílias. E nessa noite eu quero falar da nossa responsabilidade, sabe? Da nossa responsabilidade em liderar os nossos filhos. E muito além do que só para as mães, se aplica completamente aos pais também, porque o Senhor nos levantou como autoridade no nosso lar. E o inimigo, ele tem trabalhado fortemente há muito tempo. Hoje a gente vê isso muito escancarado. Mas o inimigo tem trabalhado para minar o plano de Deus para as famílias há muito tempo. E essa inversão de valores, essa inversão de papéis, tem trazido para nós, nessa geração, uma perda muito grande quando a gente para ver o plano de Deus original para as nossas famílias. E eu gostaria que você, nessa hora, começasse a pensar, eu tenho negligenciado a minha liderança? Na minha casa, eu tenho negligenciado essa minha liderança? Liderar, irmãos, é uma palavra que vem da origem celta, que tem como significado o que vai na frente. E isso mexeu muito comigo, porque muitas vezes, quem vai à frente é aquele que encontra os maiores obstáculos. É aquele que precisa desbravar. Se você entra numa mata fechada e é o primeiro que entrou, você precisa ir baixando o mato para você conseguir passar. Mas quando a gente chega num lugar que alguém já passou por ali, a gente tem uma trilha que a gente consegue seguir. Nós, uma vez, fomos jogados pelo GPS, vindo ou voltando da Bahia? Voltando. A gente estava voltando da Bahia uma vez e, assim, o GPS é nada nosso amigo.
E entra por aqui, entra por ali, aí entramos por uma estrada de terra. Falei, vambora, tá chegando, vambora. E aí começou a subir o mato, E o mato foi subindo até no meio do carro e a gente foi embora, não tinha mais como voltar. E a gente percebeu que naquele lugar tinha tempo que não passava ninguém. E quem passava por ali tinha que ir por cima do mato. E quando a gente vai nesse primeiro lugar, quando a gente enfrenta primeiramente, o desafio maior é para quem passa por aquele caminho primeiro. Mas esse é o nosso desafio como pais. Esse é o nosso desafio como família, porque o desafio de liderar o Senhor entregou para mim e para você, como mãe e como pai. E hoje em dia, muitas vezes, queridos, a gente não vê pais dispostos a ir na frente. A gente não vê pais dispostos a liderar, porque liderar dá trabalho, liderar é cansativo, liderar nem sempre os seus liderados estão de acordo com o que você está dizendo. E os nossos filhos são assim. Quantas vezes, mãe, mas eu não quero agora, mas eu não quero assim, mas por que eu tenho que fazer assim? Quantas vezes a gente escuta dos nossos filhos uma fala negativa ao que a gente tem trazido? Então, liderar não é um papel fácil. Mas eu sei que nessa noite o Senhor Ele quer nos sacudir e nos relembrar do nosso papel como líderes da nossa casa, do nosso papel como desbravadores, daqueles que vão à frente dos nossos filhos. Amém? Irmãos, nesse tempo nós vivemos um tempo de pais omissos e de filhos descontrolados e egocêntricos. Esse é o mal das famílias nesse nosso tempo. Semana retrasada, nós tivemos no congresso, não foi? Semana retrasada? Foi retrasada. A gente da equipe de louvor, a gente esteve num congresso, ministrando em um congresso, e em uma das pregações, o pastor trouxe um relato do que ele viveu na infância e mexeu tanto comigo, acho que mexeu com todo mundo, não foi? Que ele vivia num ambiente de extrema violência. Ele contou que uma vez o pai dele chegou em casa e pegou uma cinta. Ele até falou que tinha uma fivela desse tamanho. Quem lembrava, eu não lembrava, porque não era da minha época. Mas que tinha uma fivelona e que o pai dele chegou e bateu nele, rasgou o cinto, quebrou a fivela, e que a mãe dele depois precisou levá-lo para um banho de sal para poder conter as marcas do corpo. Que o pai dele era tão violento que, às vezes, ele chegava, ele estava sentado no sofá, e sem motivo nenhum, o pai dele já chegava dando chute nele, que ele voava lá longe, e o pai dele falava, agora você levanta, sem chorar, e volta, que eu vou te chutar de novo. E aquilo me deixou tão pensativa, quando eu saí de lá, que eu fui comentar com o Marco Aurélio e o Heitor, a gente estava no carro, e a gente ficou pensando, aonde que o inimigo mudou de tática nessa destruição? Aonde o inimigo pensou, não, dessa forma não vai adiantar mais, eu vou precisar ir agir lá na outra ponta da corda. Porque hoje a gente vive um tempo onde os filhos dominam a família. E a gente conversava sobre isso, e eu então, mãe, mas eu acho que hoje é melhor. Aí eu, é claro, né? Lógico que hoje é melhor. E ele dizia, eu acho que hoje é melhor. Eu falava, meu filho, hoje não é melhor. Hoje não é melhor. Hoje é tão ruim quanto, mais um de um lado e outro do outro, porque antigamente os filhos eram completamente opressos, completamente sem afeto, sem amor, eram filhos distantes. Hoje em dia nós vivemos um tempo que os filhos são os reizinhos da casa, e é prejudicial tanto quanto. E nesse relato, quando o pastor falava, eu ficava pensando em quantas situações hoje a gente acompanha nessa realidade escolar. A gente acompanha tantas situações que a gente enfrenta de A a Z, são famílias completamente diferentes, mas uma em especial me chama muita atenção. Há uns meses atrás, eu atendi uma família lá na escola, e foi o pai, a mãe, uma criança de 4 anos e uma de 2 anos. E aí eles chegaram, eu mostrei a escola, expliquei como que funcionava e tal, lá dentro, e sentamos na recepção. Quando nós sentamos na recepção, a mãe sentou perto do balcão, o pai atrás dela, e as crianças ficaram correndo assim lá fora. E aí, daí um pouquinho, veio um menorzinho de 2 anos e chegou e falou, mãe, quero mamar. Aí a mãe, não, você já não mama mais, eu quero mamar. E aí, como estava começando a ficar tumultuada, a mãe pegou e colocou a criança no peito. E aí eu continuei falando com ela. Quando a maiorzinha de 4 anos viu lá fora, ela veio correndo também. Mãe, eu quero mamar.
E a mãe falou, de jeito nenhum, você não mama tem muito tempo. Só que aí a menina começou a ficar muito irritada. E eu quero, porque eu quero mamar também. E aí a mãe tirou o menor do seio, colocou de um lado, assentada. Nisso ele caiu no chão e começou a bater a perna dele na perna dela. E nisso todo mundo gritando, um e o outro. E começou a bater, eu quero na perna. E a outra aqui começou a puxar roupa, e a mãe tentando fechar a roupa, e a menininha pegou a roupa dela e fez brac. Aí abriu até aqui, e ela tentando segurar, e a menina gritando, o menino chutando. E aí a menininha, por fim, subiu no colo dela e começou a bater no rosto dela. A mãe levou uma surra, e eu fiquei assim. Gente, e o que mais me impressionou é que o pai estava aqui, ó, aqui. Sentado ele estava, sentado ele permanecia. E eu fiquei observando aquilo ali, aquela confusão, a menininha não deixava ela fechar a roupa, eu quero mamar, e o menino batendo o pé. Por fim, ela falou, fulano, leva ela lá para fora. Aí ele olhou, mas ela quer você. E ela, mas leva ela lá para fora. E aí ele pegou, ela saiu esperneando, esbravejando, e ele levou ela lá para a rua. Pediu para abrir o portão para ir para a rua, porque estava incontrolável. E ela, para calar o pequeno, pegou e voltou com ele para o peito, e o pequeno calou. E ela falou, Bruna, eles não são assim. Eu não sei o que aconteceu. E eu falei, meu Deus do céu. E ela falou assim, eles são tão tranquilos. Mas sabe o que eu faço? Eu aplico com eles muito essa disciplina respeitosa. Porque eu acho que a gente precisa respeitar os sentimentos. Aí ela, eu acho que ela não dormiu bem. Aí eu falei, essa é a maior desculpa do século. O filho da gente, quando começa a estressar a gente, deve estar com sono. Que aí ninguém julga, né? Está com sono. Mas ela falou, acho que ela não dormiu bem. E ela falou assim, mas chegar em casa eu vou conversar com ela e entender qual que era o sentimento dela agora, nesse momento, depois que ela tinha levado, assim, várias bofetadas no rosto. E aí eu falei para ela assim, mamãe, você crê na Bíblia? E ela falou, creio, por quê? Aí eu falei, porque a Bíblia ensina a gente a corrigir com a vara. A Margarela, Bruna, são 2 alunos, tem dó. E eu falei, porque a Bíblia ensina a gente a corrigir com a vara. E ela olhou para mim assustada, e eu falei, e quando fala que é na vara, não é um espancamento, você não vai machucar a sua criança, mas ela precisa entender que você é autoridade sobre ela precisa te respeitar. E aí ela ficou toda sem graça e assim. Aí eu terminei de falar rapidão, ela, então tá bom, depois eu te ligo. Então tá bom. E aí não ligou até hoje, porque ela falou, essa mulher é doida, né? Só pode. Mas assim, quando a gente reflete sobre esses 2 extremos, num extremo a criança era espancada, maltratada, não tinha um pingo de valor. No outro extremo, a criança, ela decide o que a família faz, ela decide o que a família come, ela decide onde a família vai, ela decide o que ela veste, sem nenhum tipo de autoridade. E enquanto nós falávamos sobre isso, o Senhor, Ele ministrava muito ao meu coração sobre este equilíbrio, que é o nosso desafio como pais. O nosso desafio como pais é não andar nem numa extremidade e nem em outra. Nós precisamos respeitar os nossos filhos, mas os nossos filhos precisam entender que a autoridade sobre eles, dada por Deus, é nossa. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios no capítulo 3. Provérbios, no capítulo 3, a partir do versículo 21. Salomão nos traz um conselho de sabedoria. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilhas. Irmão, nosso papel de liderança, ele precisa ser aquele que o Senhor estabeleceu. E aqui em Provérbios fala que se a gente guardar a sensatez e o equilíbrio, isso trará vida para nós. Isso trará vida para a nossa casa. Então, que nessa noite você receba essa capacitação do Senhor, para que você tenha sensatez e equilíbrio na liderança dentro da sua família. No texto de Josué, vamos voltar lá, que nós acabamos de ler.
que nós acabamos de ler, nós podemos observar que o Senhor diz ao povo o que ele havia feito nos antepassados, mas que eles escolhiam no presente. Nos versículos 5, do versículo 5 até o versículo 12, o Senhor ele fala sobre o que ele fez aos antepassados, mas ele traz para o presente. E é por causa disso que vocês, mas eu fiz os seus antepassados, e por causa disso vocês desfrutam hoje. Queridos, quando o Senhor traz ao povo essas palavras, no presente, de situação que os antepassados tinham passado, eles mesmos não haviam vivido aquelas situações. Muitos deles não haviam vivido aquelas situações. E o que eu aprendo com esse texto? Que os nossos filhos, eles colherão as sementes que hoje nós temos plantado. Eles vão colher coisas que eu e você hoje decidimos que eles colham, sejam elas bênção, sejam elas maldições. E qual tem sido a nossa responsabilidade nessa liderança? Nós temos negligenciado esse papel de ir à frente? Nós temos deixado de lado e falado, vai ser uma canseira, porque educar dá trabalho, vai ser uma canseira, esse menino vai começar a chorar, esse menino quer fazer isso agora, se eu não deixar vai começar o chororô, não vai ter jeito, como é que eu vou controlar? Será que a gente tem negligenciado esse nosso papel de liderança? Será que os nossos filhos vão desfrutar das bênçãos ou de maldições através de nós? Em 2 Crônicas, eu também gostaria que você abrisse, por favor, 2 Crônicas, no capítulo 24. No capítulo 24, 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 17. Nesse texto, nós podemos ver uma liderança irresponsável, que trouxe consigo a destruição de todo o povo que ele liderava. Leia comigo. Depois da morte de Joiada, os líderes de Judá foram falar com o rei e lhe prestaram reverência. E ele aceitou o que lhes disseram. Eles abandonaram o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, e prestaram culto aos postes sagrados e aos ídolos. Por culpa deles, a ira de Deus veio sobre Judá e Jerusalém. Embora o Senhor tivesse enviado profetas ao povo para trazê-los de volta para ele, e os profetas tivessem testemunhado contra eles, o povo não quis ouvi-los. Então o Espírito de Deus apoderou-se de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, e ele se colocou diante do povo e disse: Isto é o que o Senhor Deus diz, porque vocês desobedeceram aos mandamentos do Senhor, vocês não prosperarão. Já que abandonaram o Senhor, ele os abandonará. Mas alguns conspiraram contra ele por ordem do rei, apedrejaram-no até a morte no pátio do templo do Senhor. O rei Joás não levou em conta que Joiada, pai de Zacarias, tinha sido bondoso com ele. Ele matou o seu filho. Este, ao morrer, exclamou: Veja isso, Senhor, e faça justiça. Na virada do ano, o exército arameu marchou contra Joás, invadiu Judá e Jerusalém, matou todos os líderes do povo e enviou para Damasco, ao seu rei, tudo o que saqueou. Embora o exército arameu fosse pequeno, o Senhor entregou nas mãos dele um exército muito maior, por Judá ter abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim, o juízo foi executado sobre Joás. Muitas vezes, irmãos, nós não entendemos, mas os nossos filhos podem estar carregando destruição a partir das nossas decisões. Nesse texto que nós acabamos de ler, todo o povo foi entregue à maldição por uma decisão errada do seu líder. Muitas vezes nós não vemos, muitas vezes o Senhor traz ao nosso coração, o Espírito Santo ministra ao nosso coração, assim como eu sei que Ele está ministrando no seu, os pontos que nós precisamos ter atenção, os pontos que nós precisamos nos deixar ser transformados pela ação do Espírito Santo, para que a nossa posteridade não colha frutos de maldição através de nós. E, queridos, essa transformação que a gente precisa tanto pedir ao Senhor, o Senhor ministrava ao meu coração que nós precisamos muitas vezes de cura no nosso interior. Às vezes você carrega alguma marca da sua infância, da sua adolescência, ou de até hoje mesmo, de situações que trazem tristeza ao seu coração,
e que não te deixam romper nessa área da sua vida, que não te deixa prosperar na sua liderança dentro da sua casa. E essa noite o Senhor ministrava ao meu coração que Ele tem cura para nós, Ele tem cura para você, Ele tem cura para mim, porque o Deus do recomeço é o Deus que nós servimos, o Deus que traz transformação, o Deus que traz cura, que liberta, um Deus que pode agir aonde ninguém vê. Às vezes você nem transparece, às vezes você fala, já ficou para lá, mas quando você para no seu íntimo, sozinho, está ali, aquele incômodo no seu coração. E talvez isso te prende, isso te traz um desânimo, isso tira de você aquele desejo de romper nessa área da sua vida. E nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor trará essa cura aos nossos corações. Porque, queridos, nesse lugar de liderança, nós não podemos nos acomodar. Muitas vezes você pode dizer, mas meu pai falava assim, mas minha mãe fazia assim, e tá bom, é isso mesmo, eu estou aqui. A gente ouve muito isso, né? Eu comia isso, aquilo e eu sobrevivi. Mas nós não precisamos fazer dos nossos filhos sobreviventes. Nós podemos transformar a história a partir de nós. Nós podemos ser cura para a nossa próxima geração. E estar neste lugar, meus irmãos, de mudança, de transformação, é um lugar desconfortável, é um lugar que muitas vezes dói, porque às vezes você já tem isso na sua vida há tanto tempo, e entrar para este lugar de transformação é um lugar que vai te gerar um desconforto, é um lugar que vai trazer muitas vezes dor para que a cura chegue, mas é neste lugar da nossa vulnerabilidade que o Senhor atua sobre nós o poder dele. É neste lugar de vulnerabilidade que o Senhor entende que nós sozinhos não somos capazes. E aí Ele entra com esse poder libertador que só Ele tem. E a partir disso nós somos completamente libertos. Queridos, nessa noite, a minha oração é para que o Senhor nos conduza a esse lugar de desconforto. Que Ele tire a gente dessa apatia, de achar que está bom, mesmo sabendo que não está, de achar que está tudo certo, mesmo sabendo que ali dentro tem alguma coisa que não está nada certo. Que nessa noite o Senhor nos leve a este lugar de desconforto, este lugar que gera em nós uma transformação real e genuína. Não uma transformação que a gente fala, mas eu estou mudada. Aí as pessoas olham e falam, tá igualzinha. Não, a mãe fala, estou mudada, mudei demais o filho. Mudou nada. Na neura da limpeza, o Heitor olhou para mim na hora, você viu? Quando falar neura da limpeza, o Heitor olhou para mim assim, eu falei, ixi, pior que é mesmo. Limpa esse pé antes de você entrar. Quando a tia falou isso, ele já, que é realmente eu total. Mas essa mudança, ela precisa ser genuína, ela precisa ser real, queridos. Porque quando nós somos transformados pelo Espírito Santo, flui de dentro de nós. Nós não precisamos falar uma palavra sequer. Isso flui de dentro de nós e alcança todos que estão ao nosso redor. E, queridos, é nesse lugar que o Senhor faz coisas lindas, experiências que você, às vezes, nunca esperava passar. Experiências profundas que você vai criando cada vez mais raízes com o Senhor e Ele te leva a lugares que você nunca poderia imaginar. Se essa cura não tivesse chegado, talvez você não conseguiria alcançar este lugar que o Senhor tem para você. Eu quero trazer também, queridos, para vocês uma liderança que falava sem dizer nenhuma palavra. Abre comigo, por favor, no livro de 3 João. 3 João, a partir do versículo 3. Aqui no livro de 3 João, João fala para Gaio. Ele era líder daquele povo naquela época. Ele diz assim: muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que me falavam a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que você está fazendo pelos seus irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito deste amor. Queridos, aqui nesse texto,
ele nos fala que nós não precisamos, muitas vezes, abrir a nossa boca para falar. O nosso testemunho de vida, ele fala muito mais do que 1000 palavras. A gente pode tentar convencer por palavras, mas se você viver, você arrasta. O exemplo arrasta, né? Nós ouvimos isso muito. O exemplo arrasta. E aqui a gente vê as pessoas dando testemunho de quem Gaio era. E os seus filhos, que testemunho eles têm dado de você? O que será que ele fala de você quando você não está perto? Será que ele tem coisas boas sempre a dizer? É claro que o nosso papel de liderança, ele é feito de acertos e erros, irmãos. Muitas vezes a gente vai entender que nós erramos na nossa liderança. E nós temos o Senhor que nos ajuda sempre a entender o motivo do conserto, aonde nós precisamos mexer, o que nós precisamos fazer. Mas o que será que os nossos filhos falam a nosso respeito? A respeito do papel que nós desempenhamos nessa liderança. Porque muitas vezes, irmãos, alguém já contou aqui um testemunho de que a criança... não, foi na aula do Mulher que Prospera. Que a criança... Foi até Tássia que contou. Que a criança queria morar na igreja, porque na igreja o pai era um amor de pessoa. Não queria mais ir embora para casa. Veio de mala para a igreja, porque preferia ficar aqui. E é nesse lugar, querido, no lugar do comum. Porque muitas vezes aqui na igreja é muito fácil a gente ter uma liderança assertiva. Ter uma liderança, assim, que todo mundo olha e fala, nossa, como ela é uma boa mãe, como ele é um excelente pai. Mas é lá na nossa casa, no comum, no dia a dia comum, no cotidiano, que nós vamos testemunhar aos nossos filhos o que realmente nós somos. É lá que a gente se desarma, que a gente se desmonta, é lá que a gente é realmente quem a gente é. Muitas vezes aqui no convívio comum, nós conseguimos podar alguma coisa dali, não responder uma coisa dali, relevar um pouquinho daqui, mas quando a gente está dentro de casa, é lá que realmente a gente mostra quem a gente é. E o que será que os nossos filhos têm visto lá? Onde a gente verdadeiramente pode mostrar quem nós somos. O que será que nós temos mostrado dessa liderança que o Senhor nos confiou? E, meus irmãos, os nossos filhos, eles vão viver, a nossa posteridade, eles vão levar o que nós estamos testemunhando para eles no dia de hoje, no hoje. Ai, Bruna, mas lá em casa já é assim, eu já falo de qualquer jeito, eu taco os negócios, eu vou corrigir, eu pego e taco mesmo, e é assim, minha mira foi Deus que me deu, de acertar direto na testa o chinelo. Mas nessa noite, queridos, o Senhor está trazendo para nós que nós podemos mudar o hoje, que nós podemos transformar a vida dos nossos filhos, a nossa posteridade, a partir de hoje. Se para trás não foi como deveria, a partir de hoje, o Senhor traz para nós essa possibilidade de ser. Amém? Amém. Queridos, e eu quero voltar com vocês no último versículo de Josué. Volta lá comigo, por favor. No versículo 14, diz assim: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Jogue fora os deuses que seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Irmãos, esse é o convite que nessa noite o Senhor faz para nós. Agora temam ao Senhor, agora sirvam ao Senhor, e agora temam ao Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Meus irmãos, se nós temermos ao Senhor e servirmos a Ele com integridade e com fidelidade, meus irmãos, não há nada que o Senhor não possa operar dentro da nossa família. Não há nada que impedirá que a nossa liderança seja a liderança que o Senhor planejou para dentro da nossa casa. A nossa liderança, ela será bem-sucedida se nós temermos ao Senhor e servirmos a Ele com integridade e fidelidade. Talvez, meus irmãos, a marca que você carrega não é de pessoas que serviam ao Senhor, não é de pessoas que temiam ao Senhor. E talvez você carrega dentro do seu coração marcas que às vezes você não queria carregar. Mas o Senhor te diz hoje, joguem fora os deuses que seus antepassados adoravam. Quantas coisas
podem ter sido esses deuses na sua família. Talvez esse Deus era o da ira. Sua mãe, seu pai era irado ao extremo. Qualquer coisa tirava eles do eixo e era chinelada e soco e chute para tudo enquanto é lado. Talvez era o descontrole. Pessoas descontroladas que não tinham equilíbrio para te corrigir, para ter uma conversa com você. Talvez era a avareza, aquela casa onde tudo era muito regrado e isso trouxe para você uma herança que hoje te traz peso. Talvez o desprezo, a soberba, o abandono. Podem ter sido tantos deuses que na sua família estavam. Mas o Senhor nessa noite te convida, joga fora todos os deuses dos seus antepassados. Não importa, querido, não importa qual era. Nessa noite você pode se desprender. Nessa noite a libertação do Senhor pode chegar ao seu coração e você pode romper nessa liderança que o Senhor te confiou para a sua família. Em nome de Jesus, que nessa noite você possa ser movido por esse desejo de romper com as coisas do passado que te prendem, que te oprimem, que te fazem desistir, que te fazem ficar desanimados. Eu quero te convidar a ficar de pé, meu irmão. Aleluia. Queridos, o Deus do renovo, o Deus da libertação, o Deus do recomeço, Ele está aqui neste lugar. Você crê? Eu creio que o Senhor marcou essa noite para que Ele tocasse o seu coração, para que Ele trouxesse à sua memória o que você precisa pedir a Ele, esse renovo. Aonde você precisa pedir a Ele que você se desprenda desse passado, que você se desprenda deste lugar que te oprime, deste lugar que te prende, dessa cadeia que te limita. Em nome de Jesus, o Senhor nessa noite tem libertação para nós. Queridos, às vezes você traz essa marca de coisa que você não plantou, de coisa que você não podia intervir. Às vezes você já era maiorzinho, mas são situações que você não tinha poder de intervir. Mas nessa noite, o Senhor traz a sua memória para que você se liberte dessa prisão, para que você se liberte dessa cadeia, em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui à frente, querido, você que sentiu esse desejo no seu coração pulsando, esse entendimento de que você precisa se desprender de amarras do passado. E você também que entende que você precisa mudar situações para a sua posteridade. Nós estaremos orando, porque o Senhor que quebra as cadeias, Ele está aqui neste lugar. Amém? Aleluia. Aleluia. Você pode vir à frente, meu irmão. Em nome de Jesus. O Senhor tem libertação para essa noite. O Senhor tem renovo para essa noite. O Senhor tem cura na alma para essa noite. O Senhor tem libertação. Oh, Senhor, nós cremos que o Senhor é um Deus que pode libertar. O Senhor é um Deus que transforma histórias. O Senhor é um Deus que muda tudo de lugar. Senhor, nessa noite, Pai, nós abrimos o nosso coração, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que pode entrar lá dentro. O Senhor pode arrancar as feridas. O Senhor é um Deus que pode trazer, Senhor, a tua paz. O Senhor pode trazer uma nova perspectiva aos nossos corações. O Senhor pode nos trazer, Senhor, um modelo de liderança que o Senhor mesmo preparou para nós. O Senhor é o Deus que nos traz a capacitação, Deus. Nós queremos influenciar a nossa posteridade. Nós queremos que os nossos filhos colham frutos de bênçãos através das nossas vidas. Nós não queremos, Senhor, carregar maldições no nosso coração, mas nós queremos ser libertos. Nós queremos ser libertos nessa noite para romper. Nós queremos ser libertos nessa noite para prosperar. Nós queremos ser libertos nessa noite para alcançar. Nós queremos ser libertos nessa noite, Senhor, porque nós queremos ter filhos fortes, filhos alicerçados. E não são prisões do inimigo, não são mentiras do inimigo, não serão, Senhor, palavras malditas que irão nos prender, que irão nos segurar, porque nosso Deus, Ele é o Deus que pode curar, Ele é o Deus que pode livrar, Ele é o Deus que pode restaurar, e nós cremos no poder do nome de Jesus. Passa com teu sangue, Jesus. Passa com teu sangue, Jesus. Passa com teu sangue, Jesus.
trazendo vida, trazendo cura, trazendo libertação. Que do nosso interior flua rios de águas vivas, pessoas saradas, pessoas equilibradas, pessoas constantes, pessoas que temem ao Senhor, pessoas que andam nos seus caminhos, pessoas que testemunham quem Tu és, Senhor, no dia a dia comum. Oh Jesus, nós cremos no poder do Teu nome, nós cremos no poder do Teu nome. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Eu creio, Senhor, que o Senhor está aqui quebrando essas cadeias que muitas vezes nos prendem, que muitas vezes nos amarram. O Espírito Santo do Senhor está aqui neste lugar, trazendo libertação para os nossos corações. Ouço cadeias quebrando, nós podemos ouvir. Ouço cadeias quebrando, há poder no Teu nome, Jesus, pra cadeias quebrar, 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 cadeias quebrar. Que nessa noite você receba o refrigério do Senhor, meu irmão. Que nessa noite a cura completa do Espírito Santo esteja sobre o seu coração. Que nessa noite o Espírito Santo te mostre que direção tomar. Que nessa noite o Espírito Santo de Deus te conduza pela mão e te apresente um novo caminho. Porque o Espírito Santo do Senhor, Ele trouxe libertação, Ele trouxe cura para a sua vida, para o seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero chamar uma irmã. Antes de você sair, uma irmã para cada irmã que está aqui nessa hora. Você que é diaconisa, que está livre aí para poder orar, vem aqui orar. Você que é uma irmã que está aqui, a pastora Wanda também pode vir. E eu queria pedir um varão ali, ó, com aquele irmão que corajosamente disse: Deus, eu vou ter uma nova liderança na tua presença. Então junta ali com ele, Ronaldo, por favor. Uma pessoa com a Vanessa. Quem mais está sozinho? Irmã Luísa. Que lindo, irmã Luísa, você está aqui. Aí você pergunta quantos anos você tem. Deus tem uma nova história na sua história, uma nova vida na vida da irmã Luísa. Quando ela saiu do lugar dela, eu falei: Deus, você que é Deus, não é? Você tem 70 e quantos anos? 77? 76? E dizer: Deus, eu estou aqui porque eu quero receber uma nova liderança da parte do Senhor. Há poder no nome de Jesus. Você pode declarar isso em fé? Há poder no nome de Jesus. Declare com fé, meu irmão, porque há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Declare: há poder, há poder, há poder. Há poder no nome de Jesus. Há poder no
nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Para cadeias quebrar. Para cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Cadeias quebrar. Sabe, querido, olha para mim. Quando a gente se reúne como corpo, como igreja, existe um manifestar de graça, de vida, de cura e de libertação. Corajosos vão viver essa libertação e vão chegar nesse milagre. Ousados vão entrar por portas que ninguém nunca entrou. Intrépidos vão dizer: Senhor, eu não sei nada, eu quero aprender tudo de novo. E sabe o que Deus vai fazer? Ele vai te ensinar a viver tudo novo mais uma vez. Você pode levantar a sua mão e dizer: Deus, eu não vim só num culto normal, eu não vim só homenagear uma mãe. Eu vim ter a minha vida mudada, a minha história transformada. O meu dia hoje vai ser diferente, porque nós servimos a um Deus de milagres, um Deus que abre cadeias. Ele cantará baçou. A poder no nome de Jesus. Você pode dizer isso? Há poder no nome de Jesus. Jesus, cresça o teu nome nessa casa. Há poder, cresça o teu poder nessa casa. Aumenta a unção nesse lugar. A unção que despedaça o jugo. A unção que quebra grilhões. A unção que quebra e despedaça, Senhor. Cativeiros da alma, cativeiros da mente. Memórias nessa noite sejam curadas. Memórias sejam curadas. Saracandara. Há poder no Um rio de cura, um rio de vida seja liberado nessa casa, nessa noite. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. O barulho de cadeias se abrindo. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Não deixe o seu Ouço cadeias quebrando. Deixe as cadeias quebrarem nessa noite. Ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Sabe, querido, nós não vamos viver um determinismo. Você pode dizer amém? Ah, pastora, na minha casa foi assim, vai ser assim para sempre. Não vai. Porque Deus faz tudo novo. E eu quero declarar que você não vai viver uma raiz de adultério na sua casa. Você não vai viver uma raiz de divórcio na sua casa. Você não vai viver uma raiz de abandono na sua casa. Você não vai morrer de câncer porque todo mundo teve câncer na sua casa. Você não vai morrer de infarto porque todo mundo tem problema cardíaco. Acabou em você e começa em você uma nova história. Porque hoje nós nos posicionamos na presença do Senhor. Em Cristo, todas as coisas são feitas novas. Você talvez tenha tido um pai muito relapso e negligente, que nunca sentou para conversar ou que te bateu demais. Mas eu quero declarar que você vai ser um pai presente, que você vai ser um pai cuidadoso, amoroso, e que a liderança estará sobre a sua vida, em nome de Jesus. Talvez você não teve uma mãe que te abraçou, que te beijou, que disse que te amava, teve uma mãe que te bateu até demais. Mas eu quero declarar que você não vai viver essa realidade, porque você terá filhos que serão amados, filhos que serão corrigidos, filhos que serão encaminhados e que terão um destino profético, porque o Senhor vai usar você como instrumento da glória dele. Jesus, nós queremos dizer que estamos entregues, completamente entregues ao que o Senhor quiser fazer por meio de nós e através de nós,
e também na nossa história. Obrigada, Jesus, porque nós vamos receber do alto, não de homens, a liderança perfeita, o parâmetro perfeito, aquele que é perfeito, aquele que não erra, aquele que não decepciona, aquele que não nos abandona, aquele que não nos negligencia. O Senhor é perfeito. Então eu quero convidar você que já recebeu a oração, volte para o seu lugar. Mas você que está aí sentado ou em pé, eu quero convidar você a olhar para Jesus nessa hora. Olhe para Ele. Diga: Jesus, não virá jamais de um profeta, de um pastor, não virá jamais de um pai ou de uma mãe, virá do alto. Virá do alto, do alto, do alto, do alto. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu recebo. Irmão, não sei se você está entendendo, tem um ambiente liberado aqui nesse lugar. Existe um ambiente que está liberado. Quem quiser vai acessar, vai pegar e vai receber. Levante a sua mão e diga: Jesus, eu quero tudo que o Senhor tem para minha casa. Eu quero filhos cheios da tua presença, glória sem medida, unção, sabedoria, discernimento, instrução, palavra, direcionamento, prosperidade, vida, paz, abundância. Eu quero, levante sua mão e diga: eu quero, Jesus, eu quero a tua presença, eu quero mais de ti. Mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero, Senhor. Eu quero. Então concede, Senhor, aos teus filhos, concede a nós tudo o que nós precisamos. E tudo o que nós precisamos é da tua presença, Senhor. Aleluia. Você pode dar um sorriso para a pessoa do seu lado aí, dar um abraço nela. Fala: está chegando um novo tempo na sua casa. Está chegando um novo tempo na sua história. Eu queria chamar as mamães para subirem no altar. Nós temos uma lembrancinha para entregar a você, para adoçar a sua vida. Bruna, toma água, que você não toma água, tá bom? Vamos lá, as mamães? Todo mundo aqui em cima no altar? Se você é mãe, pode subir. Você não é mãe, não? Então pode subir. Quem é mãe pode subir. Glória a Deus. Aleluia. Xarabassuri andaralabarabachore candarabassou. Xarabassuri andaralabarabachore candarabassou. É, Deus. Pode continuar tocando, gente. Nós vamos declarar a bênção. Amém? Xarabassuri andarabassore candarabassou. Aleluia. Levante suas mãos, você que é pai, você que é filho, que veio aqui para receber da parte do Senhor. Aleluia. Levante suas mãos, nós vamos abençoar. Olha, só tem mulher bonita, gente. Que beleza. Olha isso, Jesus amado. Gente do céu, glória a Deus. Ajuda aí, pastor João. Tá subindo essa bebezinha linda aí, ó. Só as mamães agora, só as mamães. Filhinho agora não sobe, só as mamães, tá, gente? Só as mamães. Tirando o Davi que tá, né, num grude, né, Mari? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tem mais mamãe aí, gente? Só as mamães, hein? Eu quero chamar algumas jovens aí abençoadas para ajudar a Vanessa a entregar. Aqui, ó. Gente, será que há esperança, gente? Olha isso, ó. Som. Será, Luiz, que há esperança? Oi. Animou, não animou nem um pouquinho? Né? Animou não, irmão. Ó, você vê, eu tento, mas não tem jeito, né? Ô, gente, pode vir mais pra frente. Vocês estão muito escondidinhos aí atrás, as pequenininhas. Pode vir mais pra frente. Irmã Luísa, pastora Wanda, que são as menorzinhas, Marlene. Isso não desmerece as pequenininhas não, porque os melhores perfumes são os melhores, né? Os menores frascos. Então, vocês são abençoadas de Jesus. Eu vou pedir para um varão valoroso aqui tirar esse púlpito aqui, né, Suelane? Para melhorar a foto. Obrigada, Rafael. Obrigada, Jair. Obrigada, Júlio. Obrigada. Glória a Deus. Amém.
Agora eu queria chamar aqui, essa é forte. Eu queria chamar aqui um filho ou uma filha corajoso ou corajosa que vai orar pelas mães. Aí se você não vier, mas gente, eu tô falando, gente, eu tô falando. A árvore, como é que fala? O fruto não cai longe da árvore, né? Não cai, não. O Heitor vai orar pelas mães. Olha que bênção, glória a Deus. Então a palavra está com... A Nandinha também quer orar. Então vão ser 2 orações. Amém? Depois que o Heitor orar, a Nandinha ora. Amém? As mamães podem levantar as mãos aí, ó. Deus abençoe todas as mães que estão nesse lugar. Deus abençoe todas as mães do mundo, Deus. Obrigado, Deus, porque Deus, a gente está aqui. Obrigado, Deus, porque elas estão aqui. Deus, elas são muito importantes, Deus. Obrigado por muito, Deus, porque elas estão aqui. Obrigado por tudo que Deus vocês fez na vida delas, Deus. Obrigado por tudo que você fez na vida de todo mundo, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado porque você abençoou elas, Deus. Obrigado porque você livrou elas de todo mal. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus, meu Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela vida de cada mamãe. Senhor, abençoa ela, abençoa cada uma delas. E Senhor, proteja elas. Amém. Enquanto as meninas entregam os bombons para as mamães, nós vamos declarar a bênção. Podemos? Aleluia. Levante suas mãos, vamos abençoar a vida das mamães. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê paz. Amém. 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 Que a bênção se derrame sobre vocês. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, seus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e os filhos dos teus filhos. Se a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Amém. 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 Vamos ver juntos. Amém. 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 Oh, aleluia! Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Meu irmão, a bênção do Senhor está conosco até 1000 gerações. Amém? Aleluia. Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês sejam mais do que geradoras de vida, geradoras de propósitos em Deus. Deus te abençoe. Querido, que o Senhor Jesus te abençoe. Eu queria convidar os nossos visitantes a virem aqui à frente. Vocês têm um lanche muito especial que foi preparado com muito carinho para você. Então você que está vindo pela primeira vez, nós queremos te convidar a acompanhar a Maria Helena Goulart e as demais irmãs que estarão levando você. Pedir para as crianças descerem. Amém? Levante suas mãos, nós vamos orar nessa hora. Olhe para o seu irmão e diga: meu irmão, tenha uma semana abençoada. Que haja abundância de alegria e paz na sua casa, sobre a sua vida.
vida, sobre a sua família, sobre todos os seus amados. Coloque a mão sobre o seu coração, nós vamos orar. Pai Santo, nessa noite nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que tivemos de agradar ao Senhor com culto, dar ao Senhor a glória que é devida ao teu nome. E nessa noite nós também queremos dizer a Ti, obrigada pela Tua palavra, obrigada por esse realinhamento, por esse direcionamento. E nós queremos sair daqui, Senhor, com a liderança restaurada, Pai. Em nome de Jesus, não importam os desafios que nós vamos enfrentar, nós queremos dizer até aqui, Senhor, nós confiamos em Ti, que o Senhor estará conosco. Agora levante sua mão, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre você, meu irmão, hoje e sempre. Amém. Vá em paz, que Jesus te abençoe. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, diga para ele que ele é importante, que ele volte mais vezes. E você que ainda não foi na sala de